Muito bom dia a todos. Começo por, naturalmente, agradecer, dizia ao Sr. Diretor que é obrigatório, portanto não posso escusar aquilo que é obrigatório, à Sra. Ministra das Finanças, ao Sr. Presidente da Comissão do Conselho de Administração da ARCEG, aos Srs. Presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva aqui presentes, a todos os participantes no Fórum, a quem nos estiver a ouvir também através das plataformas digitais disponibilizadas pelo Jornal Expansão e, naturalmente, ao Jornal Expansão, pelo convite que muito nos honra de participar no Fórum de Seguros. Permitam-me começar com alguma ironia para lançar um desafio aos Srs. Presidentes de Conselhos de Administração e Comissões Executiva aqui presentes, é que lancem um seguro também para a proteção de participantes em fóruns quando não são os primeiros a intervir, porque de facto muito daquilo que foi dito, e muito bem, pela Sra. Ministra e pela intervenção anterior, se adequa ao perfil da minha intervenção, a qual parte naturalmente deste enquadramento regulamentar para lançar pistas adicionais, mas muito daquilo que foi dito é a base da minha apresentação. Um setor que neste momento se depara com um quadro regulamentar em evolução, e é esse o ponto de partida da nossa apresentação. O nosso enquadramento passará por tentar mostrar aqui um bocadinho o que tem sido nos últimos 2, 3 anos a evolução regulamentar do setor, muito dinamizada e bem pela ARCEG, e lanço aqui também o desafio ao Sr. Presidente do Conselho de Administração para continue a dinâmica que tem implementado, porque ela é vital, e vamos tentar explicar porquê, para a consolidação de algo crítico, a cultura de seguros e a confiança. Depois, falar um bocadinho da proposta de lei, numa vertente mais overview, porque ela foi, e era esse o desafio que tinha sido endereçado na apresentação anterior, devidamente detalhada, e depois lançar um bocadinho uma visão geral sobre o que nos pode aparecer no futuro, resultado da leitura também do que tem acontecido noutras geografias, onde o grau de maturação do setor segurador é maior do que aquele que existe em Angola. Começava só por dar uma visão geral de alterações que se têm verificado no quadro regulamentar em Angola e que passam muito por proteção do tomador de seguro, proteção do segurado, quer ao nível da gestão de reclamações, quer ao nível do disclosure de informação, que cada vez vai ser mais e tem sido mais reforçado por parte do legislador, quer, naturalmente, ao nível da confiança, que é refletida também pela atualização do quadro jurídico em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Isto cria as bases para, daqui para a frente, o setor se tornar mais fiável, mais sólido aos olhos dos seus clientes. É um caminho que continua a ser percorrido e que nos traz, naturalmente, até à proposta de lei da atividade seguradora e resseguradora, que, como e muito bem foi dito, é um passo firme, estruturante, para regulamentação do setor, para a definição de um conjunto de variáveis que são muito relevantes para quem quer participar na atividade seguradora, para a definição de garantias dos participantes dessa atividade seguradora, no sentido de, definitivamente, dinamizarmos o setor em linha com as melhores práticas internacionais. Essa cultura de melhores práticas deve continuar a ser induzida, porque o mercado, como nós sabemos, e já foi dito, em 2 ou 3 indicadores, apresenta um grau de maturação e taxas de penetração francamente reduzidas. Os números são por demais conhecidos. Eu ontem revisitava alguns deles antes de estar aqui presente, naturalmente, e é evidente que quando nós temos uma taxa de penetração de seguros inferior a 1% em Angola, excluindo-nos de comparações com a África do Sul, como dizia muito bem a Sra. Ministra e o Sr. Diretor, mas comparando com vizinhos de Angola, onde as taxas de penetração são de 4%, 5%, a Namíbia, por exemplo, o próprio Botsuana, há aqui qualquer coisa que se pode fazer. E, portanto, é essa qualquer coisa que nós temos que procurar ir atrás. O reforço de poderes do supervisor ARCEG. A forma como são agora definidas condições e limites ao endividamento das empresas de seguros. A forma como a concorrência, a sã concorrência, será induzida pela abertura do mercado à figura de sucursais de empresas de seguros com sede fora do território nacional. Como eu dizia há pouco, o ajustamento de garantias financeiras no quadro
do reforço da solvência das instituições a operar no mercado. E depois, como também foi dito na intervenção anterior, maiores exigências ao nível do sistema de governo, do sistema de gestão de riscos, que vai induzir uma necessidade de recursos humanos mais qualificados, uma necessidade de intervenções específicas ao nível de conhecimentos como atuariado, ao nível de conhecimentos como gestão de risco e, pegando nas palavras da senhora Ministra também, ao nível de conhecimentos de marketing. Porque dizia ela, e muito bem, que isto depois tem que passar também pela capacidade que os intervenientes do mercado têm de fazer chegar a sua mensagem de forma clara, de forma muito direta aos potenciais clientes. A este nível, nós gostávamos de sistematizar 4 ou 5 grandes áreas que serão impactadas pela proposta de lei da atividade seguradora e resseguradora. Primeiro, sem detalhar, porque já foquei nisso no slide anterior, a organização como um todo. A questão da adequação do modelo de governo vai ser absolutamente crítica. E isto liga, mais uma vez, com o fator capital humano, o fator pessoas. As necessidades de novas competências induz responsabilidades muito elevadas ao nível da captação de talento, ao nível da formação e, por que não, lançar este desafio ao nível da articulação mais efetiva entre a realidade económica, empresas, e a realidade académica. Se eu preciso destes saberes, por que não hei de lançar desafios ao mundo académico de me formar recursos que vão ser muito importantes no futuro do setor em Angola? Ao nível da cultura, a cultura de gestão de risco, a cultura de confiança que tem que existir, deverá ser disseminada no todo da organização. Ao nível do robustecimento de processos. E, por último, talvez mais importante, e pegando com uma mensagem que queremos dar no final, a questão da tecnologia e dos dados. A forma como hoje os desenvolvimentos de natureza tecnológica permitem potenciar o tratamento de dados de forma muito acelerada, de forma muito mais ampla e transversal do que permitiam há alguns anos atrás, permitirá 2 coisas fundamentais. A primeira, um tratamento adequado da informação que permita uma abordagem mais granular, mais adequada ao perfil efetivo de risco do portfólio de clientes de cada seguradora, que lhe permita ser diferenciada e não ser, permita-me a ousadia da expressão, um genérico no mercado, adaptando políticas de pricing em linha com o mercado, mas que podem, em alguns momentos, não ser alinhadas com o seu perfil de risco da carteira e que inibam também a capacidade inovadora de cada um dos atores do mercado. E depois, que esse alinhamento da tecnologia, que esse desenvolvimento tecnológico sirva também para a disseminação, obviamente, e que já foi referido anteriormente, dos produtos de seguros de forma mais ágil, de forma mais barata e de forma mais próxima, porque é muito mais próximo eu conseguir disseminar por via digital, com base em tecnologia, do que ter que me dirigir a estabelecimentos físicos, e dizia muito bem também a Sra. Ministra, menos burocrático, e, portanto, isso será um catalisador do desenvolvimento da atividade seguradora em Angola. Saindo da mera questão da lei, dos seus impactos, da evolução, a dinamização de produtos de seguros vai ter que ter inerente uma análise que nós chamamos Visão 360, mas que é tão simples quanto o lançamento de produtos basear-se numa avaliação de risco, desde logo ao nível do impacto que trará para a própria instituição, solvência, fundamentalmente, ao nível do próprio impacto contabilístico e de reporte financeiro. Sabemos que os desafios de implementação recentes de um conjunto de normas e futuros de outras, IFRS 9, IFRS 17, traduzirão dificuldades muito acentuadas para o setor. Dificuldades que são, obviamente, desafios, e um deles é adequar o lançamento de produtos aos impactos contabilísticos e de reporte que eles terão inerentes. E, por último, se estamos aqui a falar na confiança e na divulgação de informação, que esses produtos tenham também devidamente especificados e que sejam acautelados todos os impactos de informação ao consumidor,
todas as características do produto e tudo aquilo que ele deve estar informado para tomar uma decisão. E, portanto, esta visão 360 é não mais do que alinhar aquilo que deve ser a atividade comercial dos agentes de mercado aos desafios da regulação e àquilo que é a dinâmica que tem sido induzida nesse quadro legal que passa por estes vetores fundamentais. Olhando um pouco e saindo da mera questão regulamentar para o que pode ser esse futuro, próximo espaço em matéria de abordagem comercial, baseado neste quadro regulamentar e também um pouco no atual contexto económico e social, que mudou aqui um bocadinho as regras do jogo, com a emergência do teletrabalho, com, obviamente, as dificuldades económicas que resultam da pandemia. Primeiro, inevitável, a aceleração da transformação digital. Acabei de falar nele no slide anterior, mas gostava de reforçar. Todo o conjunto de soluções tecnológicas alavancadas no digital será cada vez mais presente. Já o é de forma mais efetiva no setor bancário, terá de o ser no setor segurador. A digitalização do próprio papel dos agentes, dos mediadores e dos canais não presenciais. Isto fará os seguros chegarem mais perto dos clientes e, consequentemente, acreditemos todos, aumentará a taxa de penetração do mercado. Depois, a própria evolução do modelo organizativo, do modelo operativo, induzida pelo quadro regulamentar. Eu falava há pouco das linhas de defesa, da questão da auditoria interna, da questão do compliance, da questão dos riscos, mas também da própria forma, das novas formas de trabalho e do papel do teletrabalho. O modelo operativo das seguradoras tem que se adaptar a todas estas novas realidades que permitirão, muito provavelmente, alavancar ainda mais, reduzir as estruturas de custos, tornarem-se mais eficientes com base nesta nova realidade e na emergência do teletrabalho. Depois, uma reflexão sobre o modelo de distribuição. Um deles já não é propriamente recente, embora em Angola esteja a ganhar alguma tração, que é a questão da dinamização do canal de bancassurance. Mas permitam-me partir desta questão de bancassurance, venda cruzada, para lançar também um desafio. Eu falava há pouco na questão dos dados, na forma como o tratamento de dados é crucial e será crítico para adequar a oferta ao meu perfil. E há um conjunto de empresas não financeiras que têm acesso a dados. E, portanto, é inevitável que a forma como as barreiras entre setor financeiro e agentes não financeiros que podem atuar no setor financeiro se têm vindo a esbater e se continuam a esbater. Um ecossistema que seja formado por parcerias entre agentes do setor financeiro e agentes não financeiros que aportem esta capacidade de reflexão sobre dados, acesso a clientes, a informação e distribuição, poderá ser um vetor adicional muito relevante para a expansão do setor segurador e muitas vezes alicerçar também em parcerias e no tal ecossistema com marcas de confiança também. Depois, a questão do ramo vida. Eu falava há pouco que uma das componentes da lei e um dos saberes que a lei induz é a questão do atuarial. E isto, como nós sabemos, a dinamização do ramo vida passará por um conjunto de sofisticação ao nível da análise antes da oferta, que terá que ter este conhecimento como base. Os números são por demais conhecidos. O valor hoje do ramo vida em Angola é residual. Não queria dizer zero porque não é zero, mas é perto disso. E, portanto, algo terá que ser feito também ao nível da dinamização do ramo vida para assegurar aqui uma plena chegada do setor às necessidades efetivas dos clientes. E sobre isto, eu gostava de finalizar dizendo que toda esta reformulação do modelo tem que passar por uma adequação do preço também. Porque não é que isso seja o maior condicionante per si da menor dinâmica do mercado, e há que assumi-la, todos os números a indicam, mas é uma forma de diferenciação entre os players. E só com diferenciação entre os players é que eu induzo mais concorrência. E ao induzir mais concorrência, provavelmente induzirei também uma consolidação do mercado que permitirá que os mais ágeis, os que mais chegam aos meus clientes, sobrevivam e possam ajudar este mercado a ir de forma mais acelerada para a frente. Portanto, um desafio também aos senhores presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva aqui presentes, uma maior adequação da oferta e do seu pricing
àquilo que são os riscos da minha carteira para eu me diferenciar de forma mais efetiva. Gostava de vos dar depois uma visão geral, porque parti do quadro legal, e foi esse o desafio que a expansão nos lançou, passando pelos produtos, e olhando agora aqui um bocadinho para o que tem sido também a evolução do quadro legal na Europa, nos Estados Unidos, para dar 2 ou 3 notas. Nós vimos de um processo com cerca de 2 décadas, este processo mais recente de evolução do quadro legal, começou com os modelos, com Sarbanes-Oxley, com a questão do controlo, com a questão das avaliações da qualidade dos dados, logo numa fase preliminar, mas com todas as virtudes que tem mais de 20 anos, tem quase 20 anos. E, por conseguinte, há aqui muita coisa que se tem feito entretanto. Como sabem, muito foco na questão da solvência, na questão do dever de informação, na questão do respeito pela proteção dos dados, com o RGPD, e toda esta dinâmica que eu procurei lançar pistas nos últimos minutos tem que ser feita no quadro do respeito por estes 3 ou 4 vetores, porque eles são cruciais para aquilo que é o valor fundamental da atuação do mercado segurador, a confiança. E, portanto, se eu não assegurar o respeito pela proteção de dados, se eu não assegurar que o meu cliente tem toda a informação que necessita quando acede a um produto financeiro ou de seguros, eu vou estar a quebrar esse elo de confiança e vou, muito provavelmente, se não no curto prazo, pelo menos a médio prazo, criar aqui algumas armadilhas na relação de confiança que tenho com esse cliente. Depois, uma nota ali a verde, por ser mais recente, eu já falei dela também na evolução do quadro legal, a questão da contabilidade e pelos impactos que ela vai ter depois também, achamos nós, nos cuidados que se têm que ter com o lançamento de novos produtos. A implementação no setor bancário da IFRS 9 foi desafiante, selo há de certeza para todos os agentes aqui presentes, da própria IFRS 17, e, portanto, permitam-me terminar este slide dizendo, e lançando aqui também mais uma vez um desafio ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARCEG, há aqui ainda um conjunto de coisas por fazer. Portanto, mantenha essa dinâmica em articulação com os players do mercado, porque olhando aqui para o que tem sido a evolução recente a nível internacional, há aqui alguns desafios adicionais para o mercado angolano. Por último, lançar pistas sobre o que podem ser áreas de atuação futuras, algumas delas que já são presentes. A questão do risco cibernético, do cyber risk, que infelizmente tivemos até alguns episódios recentes aqui no mercado financeiro angolano, é por demais evidente. A capacidade que o setor terá de responder no futuro a um risco que tem esta potencial dimensão e impacto danoso é uma oportunidade. É um desafio, mas é uma grande oportunidade. Um tema que está na agenda nos dias atuais, não podia, aliás, estar mais na agenda na semana que aqui nos traz, a questão dos riscos climáticos. A forma como as alterações climáticas vão induzir impactos significativos para alguns potenciais clientes que se vão querer protegidos. É óbvio que eu posso estar a falar de dinâmicas que vos parecem um bocadinho sofisticadas face ao grau de desenvolvimento. Mas é esse o propósito deste slide. Lançar-vos pistas, lançar-vos desafios. A questão da solvência, o próprio estabelecimento de fundos de garantia de depósitos, fundos de garantia de seguros a nível europeu, que pode lançar pistas sobre o caminho que poderá acontecer a nível regional, aqui em África. E, portanto, lançando este desafio, lançando estas pistas, eu queria finalizar a minha intervenção, porque ela é curta e tem que cumprir com o prazo, com o tempo que me foi dado, deixando 3 ideias base, que podem ser pistas também para a mesa redonda que se segue. Primeiro, vetores fundamentais de atuação, a estabilidade do setor. E a estabilidade do setor assegura-se com o reforço do quadro jurídico e regulamentar. Segundo, a inclusão financeira. A participação de clientes protegidos, que se revejam na atuação dos players, que se sintam devidamente protegidos em matéria de riscos que estão a correr. E digo isto na dupla vertente. Saberem o que estão a comprar e que o que compraram seja, de facto, uma proteção efetiva quando eles precisam. Porque essa dinâmica será muito positiva, esse passa-palavra será também, e nós sabemos que a realidade angolana é muito de passa-palavra também, será um vetor fundamental de atuação. A própria educação financeira, a literacia financeira, é um chavão, mas é um chavão tangível. Temos que, por que não também, mais uma vez, lançar aqui o desafio também ao meio académico, começar a colocar algumas destas questões nas agendas curriculares, desde mais cedo.
Porque um cliente não nasce cliente. Ele começa por ser, como todos nós começamos, um aprendiz. Começa por receber informação. E se essa informação incorporar matérias de natureza financeira, de literacia, será depois um cliente mais preparado. Depois, por último, mas não menos relevante, o desenvolvimento do mercado de capitais. A diversificação dos investimentos das seguradoras. A questão como hoje, ele se resume, como nós sabemos, a títulos de dívida soberano, que passará, espero eu, esperamos todos, por títulos de dívida corporativa e, no curto prazo, pelo desenvolvimento, assim esperamos todos, do mercado de capitais, ações. Este é um vetor também que complementa a atuação das seguradoras e a capacidade de, diversificando investimentos, se tornarem mais robustas e mais adequadas, até em termos do perfil de maturidade, do perfil de risco dos investimentos que conseguem fazer. Por último, e fechando, foco-me outra vez nos clientes. São os clientes o vetor essencial de crescimento da atividade. As seguradoras têm que continuar a ser próximas destes clientes, a dinamizar fóruns que os procurem entender. Falava-se há pouco, e eu obviamente concordo, eu tinha isso num dos meus slides anteriores, na questão do microseguro, na questão da oferta direcionada a clientes de baixa renda e ao mass market. É evidente que faz sentido, mas faz sentido se for adequado àquilo que são as necessidades dos meus clientes reais. Pequenos clientes, pequenas ofertas na área dos seguros de saúde, evidente que sim. Na área dos óbitos, infelizmente, uma realidade presente para todos nós e que pode não ter ainda uma resposta efetiva. Por exemplo, saindo do microseguro, mas entrando na realidade angolana novamente, um setor que é muito relevante na economia nacional, o setor agrícola, e que não tem ainda uma oferta efetiva. Todos nós sabemos porquê. E falava eu, no meu slide final, na questão do risco climático, o problema deste setor é que quando existem calamidades, são calamidades de magnitude muito elevada. Mas por que não trazer os principais players desse setor também à mesa de conversas para poder calibrar a oferta para um setor que, sendo tão estrutural para a economia angolana, devia ser estrutural para a atuação dos agentes de seguros. Termino aqui a minha intervenção dizendo que há muitos desafios, mas como em qualquer cenário de desafio, há aqui muitas oportunidades para o setor. Quando eu tenho uma taxa de penetração dos seguros de 1%, há duas formas de ver isto. Fiz pouco até agora, apesar do imenso esforço que certamente todos os agentes de mercado estão a fazer, eu não tenho dúvidas disso, mas há aqui muito por fazer, e é nesse muito por fazer que temos que alicerçar os próximos passos e temos que ser otimistas para que no próximo fórum do Jornal Expansão que já tenhamos números um bocadinho mais robustos da atuação e da penetração dos produtos de seguros na economia angolana. Muito obrigado e que a mesa redonda permita também debatermos com mais detalhe todos estes desafios e pistas que foram aqui lançados até agora.